E sabe quem é o culpado desses intergalácticos da fé nos nossos altares? Somos nós mesmos, irmão. Deus odeia gente metida dentro da igreja. Pastor Isaías de Oliveira, peço para você ficar comigo nesse vídeo até o final, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal. Pastor Isaías de Oliveira, assiste comigo. Eu tenho pavor de gente metida na igreja. Porque metido da porta para fora já é feio, mas é lá fora. Agora é horrível gente que se exibe porque prega. Gente metida porque canta. Gente metida porque tem posição na igreja. Quero te dar uma notícia. E sabe quem é o lugar que está ocupado é dele. Ele continua sentado no trono. Somos nós mesmos, irmão. Os irmãos do conjunto de louvor, eu não estou passando pano para o conjunto de louvor, não. Mas os irmãos do conjunto de louvor louva, ensaia para louvar, consagra a vida, vem aqui, canta com a alma, mas nem uma paz do Senhor recebe e nenhum Deus continua te abençoando. Mas vem esses intergalácticos da fé que você nem conhece quem é, quer fazer fila para pegar autógrafo. Eu quero te dar uma notícia, não corra atrás de quem custou o qual você custou também, irmãos. Viu? O mesmo sangue que Jesus derramou por ele, derramou por você também. Viu? Tem gente que tira uma selfie, não conhece nem a vida desse povo e coloca na rede social. Referência para a nossa geração. Você nem conhece? Referência ao teu pastor que ora por você, jejua por você, consagra por você. Os irmãos estão comigo aí, irmãos? Eu venho em paz, irmãos. Não, eu sou servo. Aí ele vai contar tudo que eu falei até agora, até o verso 67. Eu sou servo de um homem que tem um filho de 40 anos, que é solteiro. Esse meu senhor já é velho, tem 140, mas está preocupado com o filho. E foi daqui que o Deus dele chamou ele. E ele mandou eu voltar aqui para escolher uma noiva para o filho dele. Eu cheguei na fonte de vocês, da entrada da cidade. Ele está resumindo. Ele está falando tudo de novo o que aconteceu. Eu cheguei lá e fiz uma oração no nome do Deus do meu Senhor. Pedi 5 sinais, que a moça descesse na fonte, levasse o cântaro, enchesse o cântaro. Eu ia pedir água para mim, ela me dava. E para os meus camelos era ela que oferecer. Pois acredita que a moça de vocês chegou na fonte com o cântaro, encheu o cântaro, eu pedi água, ela me deu, ainda deu água para os meus camelos. E vou dar uma notícia, ela não é oferecida não, foi resposta de oração. Alguém perguntou assim, aí a Bíblia vai dizer assim, ó, e Labão perguntou dizendo, sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir o que Labão disse? Labão estava dizendo mais ou menos assim, foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então esse negócio aí é de Deus, nós não tem nada para falar. Só tem uma coisa, tem que perguntar para a moça se a moça quer ir. Porque às vezes fez tudo isso, mas a moça não quer ir. Então pergunte, ô Rebeca, ela já saiu do quarto pronto, irmãos. Na verdade ela saiu da fonte pronto. Você não vai se arrumar quando você chegar em casa. Deus está dizendo, é da fonte que você vai sair preparado hoje aqui. Ela chega na porta do quarto e alguém pergunta assim para ela, irás tu com este varão? Ela disse, irei. Ô glória. Irás tu com este varão? Irei. A mãe de Rebeca disse assim, senhor, só um minutinho. O meu marido falou, meu filho falou, o senhor falou, até minha filha está falando e eu até agora não falei nada. Eu sou mãe, eu quero falar também. Pois não, irmã. A oportunidade está que a senhora pode falar. Me dá 10 dias para me despedir da minha filha. Porque é perigoso minha filha ir embora e eu nunca mais vê-la. Fazem 65 anos que o meu cunhado saiu daqui, nós nunca mais vimos o rosto dele. E eu quero despedir da minha filha. O pai disse, ela é mãe, ela merece. O irmão disse, é verdade, 10 dias para ela não é nada. Se eu estou lá, eu falo, Eliezer, deixa antes que a mulher desiste. Mas Eliezer não mudou, não. Eliezer disse, não me detenhas. Eu não vim brincar de passear. Eu não vim brincar de gastar a fortuna do meu Senhor e nem desbanjar o que Ele me deu. Eu vim com uma ordem. E a ordem do meu Senhor foi, vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, preparei, só depende dela. Quer ir? Eu vou agora. Irmão, para nós encerrar, porque o horário está avançado. Jesus pode voltar antes do amém da bênção apostólica. A pergunta é, como é que está a tua vida? Se a trombeta tocar agora. Se a trombeta tocar agora, tu tem tanto plano, quer sair daqui, quer fazer tanta coisa, nem mal amanhecer o dia de amanhã, tu tem tanto projeto. A pergunta é, que não quer calar, se a trombeta tocar antes da palavra ser ministrada, tem certeza? Sabe, irmãos, tem gente brincando com a salvação dentro do reino. Foi de graça,
É pela graça, melhor dizendo, mas não foi de graça. Cuidado, porque Jesus está voltando. A pergunta é, tu tá na fonte, mas se enche na fonte, é adornada na fonte, está preparada na fonte ou não? Só gosta de vir na fonte, saciar a sede, suprir a necessidade e ir embora para casa. Como é que está a nossa vida nesta noite? Tem um hino assembleano da harpa que vai dizer assim, ó, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Irmãos, o crente que vive o evangelho e não aguarda este acontecimento, eu não sei que evangelho é esse que ele está esperando, que ele está vivendo. Não sei. Preste atenção. Tem gente que vai dizer assim, pastor, mas falta muito para Jesus voltar. Quem diz? Alguém vai dizer assim, mas até o evangelho ser alcançado naquela janela 10x40, isso não vai demorar? E quem diz que para o evangelho ser alcançado lá, Deus precisa de mim e de você? Porque se for ver a barreira humana, ninguém entra lá. Esses dias recebi uma foto de uma instituição missionária, que um missionário, um homem, melhor dizendo, um cristão foi pego com um pedacinho do versículo bíblico. Cataram uma gilete, navalharam a mão dele da cabeça dos dedos até o pulso, bem fininho com a gilete, até o osso, como escama de peixe, só porque foi pego com um pedacinho do versículo bíblico. Aí alguém diz, então, e como é que vai entrar no lugar daquele para pregar a palavra? E quem diz que para a palavra ser alcançada lá, precisa de mim lá? O salmista vai dizer o quê? Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Se Jesus quiser, ele desce lá, se revela lá e o nome dele é glorificado. Você acredita nisso, irmão? Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou contar. Fui visitar uma senhora de 98 anos, nascida, criada, apresentada, batizada, sei lá como é que fala, na igreja católica. 98 anos, nunca entrou numa igreja evangélica. Fomos fazer uma visita para aquela senhora. Estava tendo um surto de dengue em Catanduva. Aí ela disse assim para mim, eu falei para ela, a senhora não tem medo de dengue, dona Maria? Ela disse, não, porque eu não fico parado. Eu tenho 98 anos, mas eu não fico parado. O mosquito pica, quem fica parado? Eu não fico parada. Pronto, já, receba, já. Aí eu falei, bom, como eu vim falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Eu falei, sabe o que é isso? É que Jesus está voltando. Ela disse, eu vi, 98 anos, nunca entrou numa igreja evangélica. Ela disse, eu vi. Como que a senhora viu? Eu estava sentada nessa cadeira de frente para o pasto, 3 horas da tarde. Quando eu olhei para o céu, não tinha uma nuvem, mas o azul do céu começou a se desenrolar como uma cortina. E por trás do azul, uma luz muito forte, que o sol das 3 da tarde sumiu. E atrás daquela luz eu ouvi uma voz dizendo, Jesus breve vem. Glória a Deus. Minha mãe perguntou para ela, e a senhora quer ir com ele? Ela disse, claro que eu quero, eu creio em Jesus, então precisa aceitar ele. Ela disse, eu aceito, o que tem que fazer? Erguer a mão, então eu aceito que eu quero morar com ele. Se Jesus quiser, Jesus desce lá e se revela lá. É por isso que eu quero ser boca de Deus para a tua casa. E nós não aceitamos perder os nossos entes queridos para o inferno. Oh santo, receba a profecia, irmão. Nós não aceitamos perder os nossos parentes para o inferno. Pode até alguém olhar e dizer, não tem jeito, mas prepare um glória, para Deus tem jeito. Irás tu com este varão? Irei. Sabe o que acontece? Ela se prepara, se adorna, senta no camelo e vai embora. Eu disse aos irmãos que foram 30 dias para vir. Eu deduzo que mesmo 30 para vir, foi no mínimo os mesmos 30 para voltar. Agora a pergunta é, irmãos, vou fazer uma pergunta aqui por desencargo de consciência, não precisa nem responder. Você acredita no amor à primeira vista? Tem gente que diz, não, eu não acredito. Não, mas você tem que acreditar. Receba essa aula aí, irmãos. Mas por quê, pastor? Ou você vai conhecer alguém no escuro e só vai abrir os olhos quando estiver no altar dizendo, aceito. Deixa eu ver o que eu aceitei aqui. É assim, irmão? Não começou com o olhar? Quem é comprometido aqui? Não começou com o olhar? Quando eu estava na igreja, que a mocidade da igreja onde a Sheila estava levantou para cantar, muitos jovens, muito moço, muitas moças, mas quando eu olhei para a Sheila, pastor Wilson, falei, eu vou colocar essa mocinha no meu nome. Coloquei então no nome que veio metade da família junto aqui, irmãos. Aqui, ó. Não começou num olhar? Vai ter cantina no fim do culto, pastor? Tem uma cantina aí no fim do culto? Então vou dar uma notícia para o solteiro. Irmão, olha, oferece um salgado. Deixa Deus te usar, varão. Pastor, mas eu não tenho. Então não olha para ninguém. Se você não tem, não olha, irmão. Isso custa caro.
Mas não é assim, pastor? Começa com o olhar, meu irmão. Você olha, gosta, conversa, começa a bater um papo, foi correspondido, pede namoro. O namoro vai sendo aprovado, pede noivado. O noivado foi aprovado, pediu em casamento. Mas começou com um. Agora, eu quero crer, com a minha rasa linha de raciocínio, que Isaac, ou melhor, Rebeca começou a amar a Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Eu não entendi, pastor. Antes de Rebeca ver Isaac, ela já começou a amar ele. Mas como isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui por desencargo de consciência. Alguém aqui já viu Jesus a olho nu? Também não. Agora outra pergunta por desencargo de consciência. Quantos aqui amam ele e dão um sinal? Então eu vou te fazer uma pergunta. Como que você ama ele sendo que você nunca viu? Você nunca viu. Tem gente que é inspirado a pintar no quadro que ele é meio dourado, com o cabelo meio dourado, com os olhos verdes. Tem gente que pinta que ele é meio pele clara, com o cabelo mais escuro e os olhos azul. E se você chegar naquele dia e ele for um morenão? Porque quando eu fui lá eu vi bastante judeu de pele morena. Sim ou não? Quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Agora a pergunta é, se você não sabe nem como ele é e você nunca viu ele, como que você ama ele? Pastor, como é que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez? Eu quero crer. 30 dias de viagem, você já parou para imaginar o papo de Eliezer com Rebeca? 30 dias aqui na orelha de Rebeca, você vai ver que meninão. E quando você conheceu o pai dele? Agora, a mesma coisa é aqui, irmãos. Não tem texto na Bíblia, no Velho Testamento, para mim, que fala melhor da Trindade e da igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Deus, eu falo de Abraão. Quando eu falo de Jesus, eu falo de Isaac. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. Todo culto, o Eliezer e o Espírito Santo está aqui dizendo, você vai ver quando ele aparecer. Você vai ver quando a trombeta tocar. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso? É o santo. Eliezer, você vai ver quando você conhecer ele. Que menino. Menino bom, educado, bonito, cheiroso. Ele é cheiroso ou não é, irmãos? Salomão vai dizer assim, como o perfume derramado é o nome dele. Por isso que a igreja ama adorar a ele. Você não está aqui por causa de pregador. Tu não está aqui por causa de cantor. Tu não está aqui por força. O que foi, santo? O que faz uma segunda-feira, meu irmão? Primeiro dia da semana útil, fazer você sair da tua casa e lotar a galeria, lotar a igreja e pôr cadeira lá atrás. É o amor por ele. O Eliezer está dizendo, vem. Chui, calabachou. Olha, irmão, eu tenho um pouquinho de... Eu tinha. Depois disso eu aprendi a gostar. Mas nunca desrespeitei. Hino que é 20 minutos de hino e fala 19 é a mesma coisa. Por exemplo, tem assim, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, glória eu te dou. Jesus. Pronto, acabou. Voltou. Lindo, 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 lindo és. Mas esse hino cai que nem uma luva. É lindo ou não é, irmãos? Mas vamos para frente. 30 dias. Eu quero crer que ela começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Agora preste atenção. Quando ela chega perto das tendas de Abraão, a Bíblia vai dizendo assim, ó, e subia Isaac pelo caminho da oração. Ela olhou de longe e já identificou. É ele. Como é que você sabe, Rebeca? Faz 30 dias que eu estou ouvindo falar dele. Eu já ouvi as características dele, já ouvi como que ele é, e só de olhar eu já sei quem é ele. Mas por via das dúvidas, eu vou perguntar para o Eliezer. Ô Eliezer, quem que é aquele moço que vem vindo ao nosso encontro? Aquele moço? Aquele moço é para ele que eu fui buscar você. Sabe, eu já amo ele. Subiu no camelo, tampou a cabeça, encurvou a cabeça com sinal de reverência e esperou chegar perto do moço. Quando chegou perto do moço, o pai sai da tenda, pega a moça, pega o filho e coloca os filhos nas recâmaras do pai. Porque o hino complementa dizendo, então me leva à sala do trono. Mostra-me a tua beleza. Eu quero ouvir tua face, ó Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ali houve este casamento, houve esta união. Jesus permitindo eu voltar aqui nessa igreja novamente, eu vou contar o pós-casamento. Agora eu quero encerrar aqui. Nós estamos vivendo este tempo. Eu quero crer que o Pai falou para o Eliezer Espírito Santo, vai lá na Formosa de Cristo hoje em Santo André. Procura parte da noiva do meu filho. Não ofereça nada para ela. Só diga se ela quiser. Se ela quiser, tu traga. Procura.
acha, prepara, e quando eu mandar, traz. A trombeta pode tocar hoje, irmãos. Como é que nós estamos adiante de Deus hoje, se a trombeta tocar? Como é que nós estamos? Tem um hino que eu quero crer que vocês cantam. Faltam poucos minutos. Não é o lindo, 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 não. Mas tem um hino que diz assim: as minhas lamparinas. Vamos? Irmãos, eu tenho 9 minutos. Eu sou o pastor Isaías Zuquerato aqui agora. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. A pergunta é: como que você está diante de Deus? Eu quero fazer uma... Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Eu com os meus parentes. Mas se eu tiver 47 anos de vida, 47 anos de fé e não tiver um testemunho para contar, é melhor eu rever os meus conceitos. Eu fui pregar no Jardim Sinhá, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, lá no fundo da Zona Leste, Jardim Sinhá, lá no alto do Aricanduva, lá perto da estrada da Barreira Grande. Estou pregando, no final do culto, o pastor falou assim para mim: pastor, chama na frente quem quer aceitar a Jesus. Chamamos. Daqui a pouquinho ele falou no pé da minha orelha aqui: agora chama para frente quem precisa de cura. Irmãos, com a liberdade que me é dada, o pastor está chamando quem precisa de cura. Aí veio bastante gente, aí os obreiros começaram a dividir. Falou: aqui fica quem quer aceitar e reconciliar, aqui quem precisa de cura. Aí o Espírito de Deus falou comigo: diga que eu estou passeando na igreja. Bom, tem coisa que a gente já sabe, mas se ele mandou, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque se ele fechar a comporta da palavra, eu quero ver falar, então é melhor obedecer. Falei: irmãos, Deus manda dizer que está passeando na igreja. E a igreja respondeu em glória, e Deus gostou. Porque do jeito que o povo mandou glória para cima, Deus me deu outra mensagem dizendo: e diga que eu estou trocando o sangue de alguém hoje aqui. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem crê. Se for para mim crer numa Bíblia que diz que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar enxuto, e Deus não pode curar um câncer, não pode queimar um nódulo, não pode dar saúde no corpo, não. Ele te visita hoje aonde você receba saúde no teu corpo aí agora. Ei, calai. Quando eu disse isso, irmão, a unção da igreja dobrou. Aí uma menina na minha frente, chamada Louise, 13 anos na época, uma moça de pele morena, ela começou a tremer. Ela tremia tanto aqui no pé do altar que a impressão que dava é que ela não ia ficar de pé. Todo mundo entendeu que Jesus estava falando com ela, principalmente a igreja que conhecia ela. Aí quando eu vi aquela menina tremer, a mãe dela veio por trás, abraçou ela pelas costelas e sustentou ela de pé, porque a impressão que dava é que aquela moça ia cair. Aí eu vi o azeite da unção no altar. O Espírito de Deus falou comigo: pega esse azeite e peça para esse homem nas tuas costas descer e ungir essa menina. Eu peguei o azeite e falei: irmão, dá licença, mas Deus está mandando o Senhor descer e ungir essa menina. A unção triplicou na igreja, porque eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia. Era pai e filha, pai e filha. Eita. Tem vitória que não está na mão do médico, tem vitória que não está na mão do doutor, com todo respeito. Tem vitória que não está na caneta do juízo, do advogado. Tem vitória que Deus está dizendo: está na palma da tua mão. Levanta, profetiza: eu vou fazer. Receba o peso desta palavra. Irmão, mas foi um Pentecoste. O pastor deu a bênção apostólica debaixo de uma unção. Saímos dali e fomos embora para casa. A igreja ficou estremecida no poder. Eu com a minha esposa, nós éramos recém-casados, e um casal de amigos que estava conosco, fomos embora. E o pastor falou assim: ó, irmão, quem quiser ir embora, fica à vontade. Feche as portas. Quem tiver com pressa, fica à vontade. Amanhã é domingo. Só vamos sair daqui quando acabar a última gota de azeite. Isso é umas 11 horas da noite. Falei para minha esposa: nós precisamos ir embora, porque nós estamos de carona. 6 meses se passou. Quantos meses eu disse? Quantos meses? Estou pregando numa última tarde da bênção daquele ano, do outro lado da Zona Leste, Jardim Grimaldi. Aí eu estou sentado no altar, um grupo de irmãos, quando acabou o culto, veio falar comigo. Falou assim para mim: pastor, pai do Senhor, lembra da gente? Não lembro. Somos do Jardim Sinhá. Quando falou, eu lembrei da hora. Falei: meu Deus, sim, aquela moça Louise, pois é isso mesmo. O pai dela viu o nome do Senhor na faixa e falou que quem viesse aqui para contar o testemunho.
O senhor pregou lá no sábado. Na segunda ele levou a filha para fazer a segunda sessão de quimioterapia. Ela já tinha feito uma aplicação. Quando chegou no hospital, o pai chamou o médico e falou assim: doutor, eu sei que o senhor é um médico, o senhor estudou para isso, mas o senhor não pode fazer uma nova bateria de exame na minha filha, porque alguma coisa aconteceu e minha filha está curada. Segura o glória e prepare um melhor. O médico olhou para ele e falou: mas quem falou para o senhor que tua filha está curada? Ainda não caiu um pelo do corpo dela, não caiu um fio de cabelo da cabeça. Aonde ela tiver pelo no corpo e cabelo na cabeça vai cair. E ninguém está prometendo cura, pelo contrário. A doença pode reagir de uma forma mais agressiva. Agora o senhor está falando isso, o senhor tirou isso da onde? Disse, porque sábado lá na igreja... Foi um pastor magrelinho, na época eu estava mais fininho. Foi um pastor magrelinho lá da cidade de Catanduva e disse que Jesus estava passando na igreja e trocando sangue de crente. Aí o doutor falou assim: meu senhor, se trocar sangue e curasse leucemia, transfusão de sangue resolvia o problema. Não pode cair nessas conversas. O pai disse: é porque o senhor não estava lá. Se o senhor sentisse o que eu senti, visse o que eu vi. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Resumindo, e prepare um glória melhor do que esse. Fizeram uma nova bateria de exames segundo os irmãos. O médico ficou um pouco confuso, pediu uma segunda confirmação. Na terceira confirmação, a junta do hospital chamou o pai e falou assim: ó, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem fez, mas vai atrás dele e manda ele continuar fazendo, porque deu certo. No corpo da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. Eita, irmão Rubem Macedo, a glória de Deus está aqui. Jesus está passando aqui, ó. Receba cura, receba milagre, receba renovo, receba. Inércia. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. O Jesus daqui está passeando aqui, ó. Prepare outro glória, irmãos. Sabe qual foi a sequela que o médico falou que ela ia ficar? Não ia poder gerar e nunca mais fazer força. Está curada, não tem célula cancerígena, mas ficou uma sequela aí. Eu estive pregando lá o ano passado. Ela não congrega mais na igreja. Ela casou, mudou de ministério. Mas a irmã diz: pastor, o médico disse que tem sequela. Diz que não podia fazer força. Por exemplo, cantar que ela gostava, não podia mais. E nunca ia gerar, pois é mãe de 2 filhos e toma conta do coral da igreja. Eita, governador, se eu fosse o senhor, eu dava um glória também por esta palavra. O Senhor está aqui. Você crê? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado. É Jesus passando, ó. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar, porque há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a frieza aqui dentro, não pode ficar. Mas vamos para o texto, irmão. Eu estou alegre, irmão, estou feliz. Em Jericó tinha quem? Um homem chamado Zaqueu. Você conhece o texto, irmão? Por isso que é bom pregar texto conhecido, que a gente só vai relembrando. Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Alguns obstáculos esse homem encontra. Primeiro, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Começou como cobrador de impostos, subiu de cargo, virou chefe. Eu tenho para mim que aquele homem tinha um espinho na carne. Porque todos nós que estamos aqui, temos uma área da vida que se nós não vigiarmos, irmão Rubem, é a nossa queda, é eminente. Como assim, pastor? Não sei, eu sei da minha.
Eu sei qual é a área frágil da minha vida. Você sabe qual que é a sua. Uma vez eu ouvi uma frase da boca do pastor Israel Januário aqui numa escola bíblica e eu guardei aquilo comigo. Ele falou assim, pode pegar homem, tem homem, melhor dizendo. Não sei se foi bem com essas palavras, mas os irmãos que estão aqui vão lembrar do que ele disse. Tem homem que você pode colocar ele para dormir com uma donzela. Ela vai acordar a donzela. Mas não coloca ele para tomar conta de R$10 que ele vai se perder. Porque o espinho na carne dele é o dinheiro. Cada um tem uma fragilidade, uma área que é frágil. Eu quero crer, a Bíblia não diz, mas eu quero crer que na área de Zaqueu era o dinheiro. Brigou com Jericó. Jericó não gostava dele, mas o que ele gostava ele tinha, o dinheiro. Mas quando ele chega onde Jesus vai passar, ele encontra uns obstáculos. Primeiro, a multidão tinha tomado conta do caminho. Segundo, ele não tinha moral para pedir licença porque ninguém ia dar. Porque em Jericó não gostavam de Zaqueu. Ele se estica para ver quem é Jesus e não consegue, porque ele tinha uma outra dificuldade. Ele era de pequena estatura. Então se ele ficasse ali, ele disse, ninguém vai me dar vaga. E segundo, eu não enxergo o Nazareno passar. Ele correu adiante, ou seja, Jesus vindo com os discípulos, a multidão cercada, eu quero crer que fizeram uma banda de um lado, uma banda do outro, e Jesus passando no meio. Ele correu adiante, deixou Jesus vindo para trás, mas ele não achou uma brecha na multidão, mas achou um pé de árvore. Sobe na árvore, senta no galho, e espera, porque foi ali que Jesus diz que vai passar. Irmão, a Bíblia é demais. Deus me deu a oportunidade de pisar em Jericó 2 vezes. A segunda já não era novidade, mas a primeira fomos pegos de surpresa. Quando nós estávamos entrando em Jericó, se alguém já passou por esse lugar, vai saber do que eu estou falando. A guia turística mandou nós encostar o ônibus, descemos do ônibus e disse, ó, saiam do sol, porque o sol está muito quente. Aí tinha uma sombra, entramos debaixo da sombra e ela leu Lucas 19. Quando ela acabou de ler Lucas 19, ela perguntou assim, aonde Jesus estava entrando? Nós da caravana dissemos, em Jericó. Ela disse, pois bem, Jericó está 1.500 metros aí para frente, ó. É a próxima cidade que nós vamos entrar. E quem foi que Jesus se encontrou? Zaqueu. Todo mundo respondeu, pois bem. E aonde Zaqueu sentou? Aí alguém gritou, num pé de árvore. Ela disse, então olha para cima que nós estamos embaixo da árvore. Eita Jesus. Ela disse, se o galho existe eu não sei, mas foi aqui que Jesus passou. Foi em Jericó que ele entrou e foi nessa figueira que Zaqueu sentou. Jesus para embaixo de Zaqueu. Eu não sei o que Zaqueu pensou, irmão, mas a Bíblia me dá liberdade para isso. Eu quero crer que Zaqueu falou assim, esse é o Nazareno. Em cima da cabeça de Jesus. Correram tanto para ver ele e não puderam. Eu talvez não estou num lugar tão privilegiado, mas ninguém sabia que ele ia parar embaixo de mim, embaixo de Zaqueu. Só que tem uma coisa, irmão. Zaqueu subiu na árvore pensando que era para ver Jesus. Mas eu tenho para mim que foi Jesus que colocou ele na árvore porque queria conversar com ele. Tem um hino que diz assim, ó, Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. É complicado até de falar. Nós temos um irmão em Catanduba que ele diz assim, pastor, parece que Deus complica, mas depois ele se explica. Ele olhou para cima e chamou pelo nome. Ô Zaqueu, o senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí, irmão? Não, então é com você mesmo. Desce depressa, porque não foi ontem nem amanhã. É, se você crê. Eu quero pousar na tua, irmão. Eu não sei as irmãs, eu vou falar da minha esposa. A minha esposa, ela não liga de levar ninguém em casa, pastor Joinville, mas ela só pede para avisar, porque elas enxergam pó aonde não tem. É Deus o que, irmã? Então a minha esposa não está sozinha, tem mais gente assim. Mas filha, mas onde você está enxergando pó? Não, vocês homens não ligam, mas gente liga, tem que avisar. Pode trazer, mas só me avisar. Mas se Jesus eu encontrasse com ele hoje como encontrou com Zaqueu, meu Deus, e ele dissesse, Isaías, hoje eu quero pousar na tua casa, eu vou dizer, Senhor, a casa é pequena, só não repara, mas eu e a mulher dormem no quintal, o Senhor pode entrar na minha casa e fica à vontade. Visita o quarto, visita o guarda-roupa, visita a sapateira, visita a minha despensa, visita a minha necessidade. Deus está falando com alguém aqui. Vai visitando, ei, irmão, se Jesus entrar na nossa casa, um milagre é inevitável.
Na área em que você necessita. Deus tem sapato para pôr nos pés, Deus tem veste para pôr no corpo, Deus tem pão para pôr na mesa, e Deus tem azeite para derramar na tua cabeça. O que você precisa, Ele tem para dar. E a Bíblia diz que Ele desceu e recebeu Jesus com júbilo. Porque tem gente que não... Irmãos, eu não quero entrar nesse tópico, porque eu queria chegar lá no Bartimeu. Mas o que tem de gente com bênçãos retidas porque não sabe descer. E não é para pensar não, Jesus disse para ele, desce depressa. Vai ficar até quando com essa raiva no coração e essa mágoa no peito, irmão? E Deus dizendo para você, desce, mas não foi eu não vou. Vai sim, razão é cavalo do diabo, crente não tem razão. Quem sabe é um pedido de perdão que está faltando para Jesus entrar na tua casa e fazer um milagre acontecer. Quem sabe? Se Zaqueu, o pastor Jeremias, falasse assim para Jesus, ô Nazareno, eu moro em tal rua, minha casa é número... Eu tô pensando, viu, irmão? A Bíblia me dá liberdade. A Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me deixa eu pensar. Se Bartimeu falasse assim para o Nazareno, Jesus, o senhor vem outra hora, ou disfarça que vai embora, eu entro em casa, o senhor volta depois, entra pela porta do fundo, eu moro em tal rua. Não vai lá agora não, porque eu não sei se o senhor sabe, mas em Jericó ninguém vai com a minha cara. E eu não quero queimar o senhor aqui. Porque a gente se preocupa tanto, né, irmão? Só tem uma pessoa que pode impedir de Jesus entrar na tua vida. Você. Preocupado com o quê? Com o que os outros vão achar. Mas Zaqueu não estava nem aí. Jesus muito menos. Não escolheram eles, escolheram mim. Não escolheram quem não gosta de mim, escolheu a mim. Não escolheu quem me critica, escolheu a mim. Não escolheu quem maneia a cabeça contra mim, nas minhas costas, escolheu a mim. É na minha casa? É na minha casa. É hoje que eu quero pousar na tua... A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando entra, o milagre é na hora. É instantâneo. Porque do jeito que entrar, a Bíblia diz que Zaqueu se pondo de pé. Eu quero crer que deu tempo de entrar, sentar. E ele fala para Jesus, fica à vontade, viu, Nazareno? A casa é nossa. A casa devia ser boa, porque ele era rico. Mas daqui a pouquinho ele pede uma oportunidade. Jesus, o senhor me dá uma oportunidade? Eu estou parafraseando. Quem sabe Jesus diz, pois não, Zaqueu, a casa é tua, a palavra está com você. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se eu tenho 1.500 é 1.500, eu vou doar para pobre. E se provar que eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Palavras minhas. Eu quero crer que Jesus pensou, puxa, não foi ontem nem amanhã mesmo. Foi. Se você crê, receba a profecia. A salvação está entrando na tua casa hoje. Olha o que Jesus disse, não gostam de você, Zaqueu, mas querendo eles ou não, você também é filho de Abraão, vírgula. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gostando ou não, o céu te escolheu. Aceitando ou não, o rei apontou para você. Eles querendo ou não, Deus te nomeou. Você pode dar autoglória por esta palavra? Se ele entrou para pousar, quero crer que pousou. E no outro dia, chegou a hora de ir embora. Aí Marcos disse, então deixa comigo que agora eu vou narrar como é que foi a saída. Por isso que começa lá em verso 46. Depois foram para Jericó, vírgula, e saindo eles de Jericó. Puxa vida, no mesmo verso ele já fala, foram e já saíram. Por quê? Se fosse perguntar, era mais ou menos assim, não, vieram ontem. Ontem eles entraram em Jericó, dormiram na casa de Zaqueu, mas agora estão indo embora. Foram para Jericó, vírgula, estão saindo agora de Jericó. Bartimeu, cego, filho de Timeu, sentado na beira do caminho, mendigando. Ele ouviu o barulhão, irmão. Porque quem não está no meio, quem não entende esse clima aqui, irmão? O ímpio fala, para que tudo isso? Não, para que esse barulhão todo? Eu quero ver aonde Jesus está, não ter um barulho de glória. E a unção pega, viu, irmão? A unção pega. Senta do lado de quem tem, que tu vai ter também, porque a glória de Deus vai pegar em você também. Deus livrou o pastor Isaías de Oliveira de uma grande batida de carro. Meus irmãos, assistam comigo esse testemunho até o final. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal.
Pastor Isaías de Oliveira, assiste comigo. E eu estava tão cansado, irmãos, mas tão cansado, que eu dormi de olho aberto. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. O sono é traiçoeiro, né? Você dorme com o olho aberto. E eu estou dormindo aqui, irmãos, quando de repente eu vou até citar o carro para você ver a grandeza de Deus. Que enquanto você dorme, cochila, pesca, Deus está guerreando. Quando eu olhei na minha frente, tinha um CrossFox, aquele carro da Volkswagen que tem um pneu na tampa traseira do porta-mala. O step fica na tampa traseira do porta-mala. Quando eu olhei, eu ia entrar atrás daquele CrossFox, só deu tempo de eu puxar. A congregação estava toda dormindo. A diaconia, os diáconos estavam tudo arrebatados. Do jeito que eu puxei o carro, que eu fiz aquele zigue-zague, a minha esposa acordou do lado e falou: o que foi? Eu falei: não, só fiz uma ultrapassagem. Cheguei em São Paulo, fui pregar no outro dia cedo. Quando eu dobrei o joelho, eu só clamei a Deus agradecendo por ter chegado na casa. Quando eu sentei, eu em pensamento olhando para a igreja na hora do louvor, falei: Deus, obrigado que eu cheguei na tua casa. De repente o irmão do meu lado me apertou o ombro, e quando eu inclinei para ver o que ele queria falar comigo, ele disse assim: assim te diz o Senhor, te dei um grande livramento esta madrugada. Pastor, eu estou vendo um carro preto com um pneu na tampa do porta-mala. Eu não sei que carro que era, mas agora não era para o senhor estar aqui. A tua família era para estar chorando, e a família do veículo outro era para estar também chorando. Mas o anjo de Deus, quando o diabo pensou: agora eu concluí, o anjo e o Senhor chegou. Aí se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, meu irmão. É livramento de Deus. Se você adorar, tem livramento para você e para a tua casa. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Naramanai, calabachori, calamanahai. Tem livramento de Deus para a casa de alguém aqui. Eu não vim brincar de pregar, eu estou profetizando debaixo da autoridade desta palavra. Remédio tarja preta não vai controlar a tua vida. Psicólogo não vai controlar as tuas ansiedades. Deus está dizendo: me adore que eu faço, me adore que eu liberto, me adore que tem livramento. Calabachou. Oh, glórias a Jesus. Calabai. Mas vamos para frente por causa do horário, irmãos. Esse salmo não foi diferente. Esse salmo foi composto, acredita-se que foi composto pelo rei Ezequias, diante da afronta de Senaqueribe. Vamos por partes. A Bíblia vai dizer que Acas, o pai de Ezequias, ele reinava sobre Judá. O que me chama a atenção é que quando o escritor vai dar o currículo de Acas, o currículo é deplorável. Ímpio, por aí já dava para imaginar, já dava para acabar por aí. Mas a Bíblia vai dar alguns detalhes desse homem. Ímpio, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pegou criança dele, o filho dele, e mandou queimar no altar de Deus pagão, oferecendo como sacrifício. Ele mandou fechar a porta da casa de Deus. Alguém disse assim para ele: não, mas aqui tem pessoas que foram chamadas para estar aqui. Se o senhor fechar a porta, o que vai acontecer? Não, está todo mundo desempregado, está todo mundo despedido, está todo mundo liberado. Sacerdotes e levitas podem ir embora para casa, acabou chamada, acabou ministério, podem ir embora. Aqui ninguém canta, aqui ninguém apregoa, aqui ninguém oferece sacrifício, porque a casa aqui quem manda sou eu. O texto vai dizer, irmãos, que ele manda arrancar o altar de Deus e colocar para fora. E ele constrói um altar de um Deus pagão que ele viu lá numa terra distante. Ele manda colocar o altar aqui dentro. Por quê, pastor? Porque no altar dele ele fazia o que ele queria. No altar de Deus não pode mentir. Ele disse: mas no meu eu posso. No altar de Deus eu não posso afrontar, mas no meu eu posso. No altar de Deus eu não faço o que eu quero, mas no meu eu faço. E o texto vai dizer: ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que com a morte de Acas, Ezequias, seu filho, começa a reinar no seu lugar. E o que me chama a atenção é quando a Bíblia vai dizer: e Ezequias fez tudo conforme fez Davi. Perceba que Ezequias era da linhagem de Davi, mas não foi filho de Davi, foi filho de Acas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele poderia ter seguido os passos do pai, mas ele disse: não, eu vou seguir passos de quem tem exemplo para me dar. Só erro se eu quiser, viu, irmãos? Porque tem homem de Deus e mulher de Deus para ainda eu me espelhar.
E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, depois que ele foi coroado rei no lugar do pai, ele disse: eu vou para um lugar que é muito importante para mim. Aonde? A casa de Deus. Quando ele chega na casa de Deus, a porta da casa de Deus está fechada. Ele diz: pode abrir. Porta da casa de Deus não é para estar fechada. Porta da casa de Deus é para estar aberta. Ô glória, mas não tem sacerdote levita, para que vai abrir? Manda chamar sacerdote levita. Ó, mas tem alguns aí que já até pensou que a chamada já passou. Tem uns aí que já pensou que já está tudo acabado, já jogou a toalha, entregou carteirinha e está dizendo que não tem mais nada para oferecer. Deus está dizendo: não, eu te trouxe hoje aqui para dizer que não acabou, a chamada ainda está de pé. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Quando ele entra dentro da casa, pega o texto quando tu chega na tua casa. Quando ele entra dentro da casa, a primeira coisa que ele faz é uma faxina. A Bíblia vai dizer, não sou eu não, 16 dias, 8 para jogar fora os lixos que o seu pai amontoou dentro da casa de Deus, e mais 8 para colocar o que estava fora do lugar no lugar. Já parou para imaginar quanto lixo que tinha dentro da casa, irmão? E o texto vai dizer que depois que a casa é limpa, purificada, é lido a palavra. Deus mandou um avivamento tão grande que não ficou só dentro das 4 paredes. O assunto foi longe. A notícia chegou longe. Eu não preciso ser profeta para dizer que esses 7 anos o nome dessa casa já foi longe. Eu não preciso ser profeta para dizer que o avivamento e o que Deus tem feito aqui tem chegado longe. E se prepara, não vim brincar de pregar, sou profeta da palavra, vai alcançar onde você não imagina. Porque foi Deus que abriu essas portas e operando Deus, quem vai impedir? Você acredita nisso, irmãos? Diante de tanta coisa que Ezequias fez, rapidamente por causa do horário, alguém não gostou. E esse alguém tinha um nome, Senaqueribe. Senaqueribe ficou endemoniado, meu irmão. Senaqueribe sitia Judá, cerca Judá. Aí o que me chama a atenção é quando a Bíblia vai falar desse episódio. A Bíblia diz assim, que Ezequias, olhando para o rosto de Senaqueribe, viu que o rosto dele era de guerra. Vou profetizar. Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido. Não vim pregar contenda, estou pregando a palavra. Pode te dar a paz do Senhor, pode te dar 3 tapinhas na costa, pode até te abraçar, mas aonde tiver um engano, Deus manda dizer: não vou deixar ninguém envergonhado e nem confundido. Quando Deus abriu os olhos de Ezequias para ver o rosto de guerra de Senaqueribe, não foi para ele correr para falar para terceiros, não. Não foi para ele lançar em rede social, não. O texto vai dizer que ele correu para o templo. E o texto diz que ele já tinha algumas estratégias. Primeiro, vê nas muralhas de Judá onde tem brecha aberta, vamos fechar a brecha. Por quê? Porque o inimigo está aí fora e ele vai querer procurar uma brecha. Mas se as brechas estiverem tapadas... Segunda coisa, tampe as fontes das águas de Judá. Por quê? Porque vai que Senaqueribe veja que a terra tem muita água e ele pode contaminar as nossas fontes que abastecem a nossa casa. Deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui, irmão. Tem gente que não precisa saber das tuas fontes. Tem gente que não tem necessidade de saber das tuas fontes. Porque tem pessoas que não vai se interessar e se alegrar contigo pelas fontes. É perigoso alguém querer contaminar as tuas fontes. Então guarde o que Deus tem te dado. Eu não sei se vale um amém, irmãos. E o texto diz que ele corre para dentro da casa de Deus e vai orar. E os príncipes de Senaqueribe, em volta da muralha, a história vai dizer que eles começaram a afrontar, ao ponto, irmãos, de alguém ficar com medo. Os príncipes de Ezequias chamam os mensageiros de Senaqueribe, e olha só o que eles dizem: dá para você falar no idioma de vocês? E o inimigo pergunta: por quê? Porque tem gente aqui que está ouvindo vocês falar no nosso idioma, e eles estão com medo, e eles estão levando medo para dentro da casa. Fala no idioma de vocês que nós entendemos. Agora, se você falar no nosso, eles todos vão entender e você vai apavorar o povo. Aí o texto vai dizer, irmãos, que os mensageiros de Senaqueribe falou: não, senhor, nós vamos falar na língua deles mesmo, na língua de vocês. Sabe quem é que estava com medo? A Bíblia vai dizer: os que estavam em cima do muro.
E os que estavam em cima do muro é os que levavam notícia para quem estava dentro da casa. Irmão, mas Deus está falando, irmão. Mas está tão difícil, era tão gostoso vir aqui ver nego pular com um pé só aqui de poder. Mas receba essa palavra: lugar de crente não é para estar em cima do muro, lugar de crente é para estar dentro da casa. Ô glória, em cima do muro você vai enxergar demais e o medo vai tomar conta de você. Fica dentro da casa. Por quê, pastor? Porque quem tem que tomar conta do muro está sentado no trono. Ele não perde a batalha. Ô glória. E o texto vai dizer, irmãos, que eles afrontam. Só que aí ele foi longe demais. Uma das afrontas de Senaqueribe foi a seguinte: ó, não deixa Ezequias enganar vocês não, viu? Ezequias, com todo respeito, fica com esse papinho aí dizendo: o Deus que nos deu vitória no Egito é o Deus que não vai nos dar vitória aqui também nesta guerra. Não fica ludibriado com isso não. Porque o Egito foi a nação mais fraca que nós vencemos. Enquanto ele se gaba por ter vencido o Egito, nós estamos dizendo que o Egito foi a nação mais fraca. Vencemos nações muito mais poderosas, ao ponto de deuses muito mais ovacionados nós vencemos. Não é o de vocês que nós vamos perder. Aí ele foi longe demais, irmão. Porque o texto vai dizer que isso veio em carta. Ezequias pega a carta, leva para dentro do templo, rasga as vestes e apresenta a carta no altar. Deus desce na casa. Oh glória, se tiver no altar tem resposta para crente aqui nesta noite. Deus usa o profeta Isaías para dizer: não temas. Mas não é pouco para quem está sendo afrontado, irmão. Não é pouco. Tem hora que você quer ouvir Deus falar tanto e parece que Deus fala tão pouco. Isaías volta para casa e o profeta e o rei fica agoniado. Deus manda ele voltar para entregar a parte B da mensagem. E a parte B é o seguinte: não temas. Oh, mas isso aí Deus já falou. Mas ele mandou eu falar o resto agora. Não vai cair uma lança aqui dentro. Não vai cair uma flecha aqui dentro. Dardo nenhum vai chegar nesta casa. E tranqueira que ele queira lançar não vai passar dos muros. Porque ele veio por um caminho, mas pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. É profético, receba. Na hora, irmãos, a inspiração desce. E quando a inspiração desce, Deus dá para Ezequias o Salmo de número 46. Você entende isso, irmão? O camarada que minutos atrás rasgou as vestes de medo, agora Deus está dizendo assim para ele: ó, chame as pessoas para louvar. E não era qualquer pessoa não. Olha o subtítulo do texto: Cântico sobre Alamote. Sabe o que é Alamote, irmãos? Pessoas de vozes agudas, soprandos da casa de Deus. Deus falou para Ezequias: chama só soprando aqui. Eu não estaria lá. Mas se de repente no conjunto tivesse alguém com voz soprano, já estava enquadrado no exército aí para louvar. E Deus disse: eu quero pessoas que falem, que cante em voz alta, aguda, no tom alto. E escreva esse hino e bota eles para cantar. E Ezequias começa: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mas gritando, irmão: socorro bem presente na angústia, irmão. Ele não foi, olha como o texto começa. O Senhor é, Deus é. Ele não foi, porque quem foi não é, já foi. E ele não será, porque quem será também não é, vai ser. Ele não foi nem vai ser, ele... Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Socorro na hora da angústia, pelo que não temeremos. Irmão, não foi Ezequias que correu dentro do templo para falar com Deus porque estava temeroso e rasgou as vestes? Olha como Deus mudou o cântico. Tem salmos na Bíblia, irmãos, que é conhecido como salmos de lamentações. O salmo de número 3 que eu citei aqui no começo é um. Salmo de lamentações é o salmo que o salmista começa a se lamentar. Mas tem salmos que é salmos de lamentações com ações de graça. Ou seja, o salmista começou lamentando, mas acabou agradecendo. O salmo de número 3 é um deste. Salmo de número 13 é um salmo de lamentações. Senhor, até quando? Até quando meu inimigo vai zombar de mim na minha cara?
Salmo de número 22, o salmista fazendo alusão do Messias, ele vai dizer: meu Deus, por que me desamparaste? São salmo de lamentações. Salmo de número 3 é salmo de lamentações com ações de graça. O salmista começa lamentando, mas acaba agradecendo. Ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas daí Deus vai lá e muda o disco. Deus vai lá e muda a canção. Aí ele começa: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Mas você não estava lamentando, mas agora eu estou agradecendo. É a minha glória o que exalta a minha cabeça. Deus está mudando o cântico na boca de crente aqui. Eu não sei como você entrou, eu sei como você vai sair. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Receba esta palavra. Olha o Salmo de 46, irmão, de número 46. Pelo que não temeremos. Mas não foi você que correu agora, irmão Ezequias? Foi. E agora? Deus está mudando o cântico aqui. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Glória a Deus. Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. Há um rio cujas correntes alegram. Você recebe isso, irmãos? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está. Aonde? No meio dela. Oh, glórias a Jesus. Olha lá que você vai encontrar um grande eu sou. Tu vai ser transformada para transformar. Deus vai entrar na tua vida e mudar a tua casa. Pois não é que sexta-feira ela chegou no dia da festa do meu aniversário e entrou, pastor? Camisa de congresso também evangeliza. Pastor Isaías de Oliveira. Meus irmãos, assistam comigo esse vídeo até o final. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal. Pastor Isaías de Oliveira, assiste comigo. Eu adoro quando eu vou pregar em congresso que eu ganho essas camisetas aqui, ó. Eu adoro, irmão. Isso aqui evangeliza de boca fechada. Aonde eu vou que tem congresso, que eu tenho camiseta, eu ganho camiseta e eu uso no dia a dia mesmo. Quando eu fui agora colocar a camiseta, eu falei, não, acho que a minha está errada, o bolso está de ponta cabeça. Ele falou: não, mas até que nada mais importe. Já estou com uma resposta de Deus, irmão. Vou chegar em Catanduva, buscar pão na padaria de manhã, alguém vai olhar e vai dizer: ô, pastor, mas esse bolso não está errado? Eu falei: leia atrás aqui, irmão. Até que nada mais importe. Isso pega, meu irmão. A santidade não tem que estar só para dentro da igreja. A santidade tem que estar para fora da igreja. A santidade não é para mim estar só aqui dentro. Aqui eu choro, aqui eu me extravaso, aqui eu dou glória, aqui eu adoro. Lá não, lá eu falo uma piadinha, lá eu fico na roda dos imoral, lá eu não dou testemunho de crente. Eu tenho até vergonha de falar que eu sou crente. Eu não quero dizer que eu sou, porque não tenho moral para falar que eu sou. Mas quem é aqui em casa, é aqui é no comércio, é aqui é na rua. Tem crente aqui, irmão? Somos crentes. E esses dias eu fui pregar em Bauru e eu ganhei uma camiseta preta com uns escritos: transformados para transformar, em rosa choque. É para cego ver, irmão. Esses dias eu fui pregar em Ribeirão Preto, ganhei uma camiseta escrita assim, ó: ele é o grande eu sou. Esses dias eu fui pregar em Sorocaba e eu ganhei uma camiseta escrita, ela é preta, escrito de branco: transformados para transformar. Por essas horas eu fui pregar numa igreja e eu ganhei uma camiseta escrito: até que nada mais importe. Aí eu cheguei na padaria para buscar pão, uma mocinha olhando para minha camiseta, olhou para mim, olhou para a camiseta. Voltei no outro dia com outra, e porque eu tenho um arsenal, irmão, com outra, e um dia ela não se deu por vencer. Ela olhou para mim e falou assim: eu amo as suas camisetas. Eu olhei e falei: é mesmo? Mês que vem tem festa dos jovens, vai ter camiseta lá também. Se você quiser ir lá, você ganha uma. Ela disse: eu fico olhando e essas frases fixam na minha mente, né? E eu fico com aquilo. A igreja, eu não sou crente, mas a igreja que o meu primo vai também tem
Eu falei, são bacanas? Até que são, mas ele não tem coragem de andar na rua, porque ele diz que ele tem vergonha. Eu falei, eu já não tenho vergonha. Inclusive, eu quero te convidar, porque terça-feira agora é culto de ensino. Alguém vai dizer, não, leva no de domingo, que é de família, que a igreja está lotada, que os crentes domingueiros vai, os macarronadas que só aparecem de domingo chega para adorar. Não, vai de terça-feira, que tem meia dúzia, mas a fim de ouvir a lambada descer. Ela disse, eu estava só esperando você me convidar, e eu tô mesmo, viu? Eu falei, pode ir lá que você vai encontrar um grande eu sou, tu vai ser transformada para transformar, Deus vai entrar na tua vida e mudar a tua casa. Pois não é que sexta-feira ela chegou no dia da festa do meu aniversário e entrou, pastor? Entrou hoje de manhã, eu fui buscar pão, ela disse assim, se Deus me ajudar, eu não quero mais sair daquele lugar. Não tenho vergonha do que eu sou, ele me chamou para ser. Oh, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Começaram a rir de Ezequias. Ezequias disse, quem quiser rir, dê risada. O meu pai deu ibope, mas se matou diante de Deus. O meu avô foi meio crente, foi reprovado no fim dos dias por Deus. Eu tinha muito para ser mal, eu tinha muito para dar errado, eu tinha tudo para virar o que não presta, mas eu escolhi ser igual um adorador. Meu irmão, eu não quero saber se na tua família tem ex, se na tua família tem quem é. Eu não quero saber se alguém diz tem maldição na tua casa. Olha, fulano morreu de doença, ciclano de doença. A tendência é alcançar também a você a doença. Eu vim debaixo da autoridade de uma palavra e dizer para você, não importa o que diz o ar, não importa o que diz a tendência, mas debaixo da autoridade da palavra, o Deus que está aqui, ele quebra a maldição, ele quebra a sentença, ele transforma a tua casa. E eu estou profetizando uma geração e descendência abençoada. Receba esta palavra. Teu filho será de honra se você crê, diz amém. A tua filha será honrada se você crê, diz amém. Você vai pegar teus netos no colo e adorar se você crê, dá uma aleluia. Glória, alabai, alabashetinai. Oh, glórias a Jesus. Ezequias diz, quem quiser rir, que dê risada. A minha casa vai adorar. Quem quiser ficar perdido, que se perca. Mas nós estamos de pé para adorar. Quem quiser servir a Deus de forma relaxada, que continue. Eu quero ser crente de verdade. Quem quiser marchar para o abismo, que marche. Eu quero marchar para o céu. Quem quiser se perder, que se perca. Mas eu quero encontrar o Deus Todo-Poderoso. Quem quiser ficar na terra, que fique. Eu quero encontrar com Deus no dia do alarido da trombeta. E se a trombeta tocar agora? Oh, Senhor. Irmãos, com todo respeito, isso é aqui em São Paulo, no bairro do Imirim, mais específico onde nós estamos, como a nossa igreja em Catanduva. Terça ainda no culto de ensino eu citei uma palavra e disse isso que eu vou falar aqui agora com os irmãos. Irmãos, é difícil o que eu vou dizer, mas é a Bíblia quem diz. E se a Bíblia falou, está falado. Dentro dessas quatro paredes, existem dois tipos de igreja. A que vai subir e a que vai ficar. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Eu vou repetir devagar e pausado, não para constranger nem causar medo para ninguém, mas é temor mesmo. Aqui dentro dessas quatro paredes, começando por mim que vos falo, se nós não vigiarmos, existem dois tipos de igreja: a que vai subir e a que vai ficar. Deixei minha família, deixei o rebanho que confiou nas minhas mãos, para mim andar 400 quilômetros e pregar para um povo, e trazer uma palavra que não era nem o que estava no meu coração, mas eu te obedeci e entreguei a palavra. Eu não sei nem se eu volto lá, mas eu entreguei o que tu mandou. E ele vai dizer, eu não te conheço. O que adianta ter 41 anos dentro da casa de Deus? O que adianta pregar a palavra desde os 14 anos de idade? O que adianta, meu irmão, viajar para outros países? O que adianta viajar para outro estado, subir em diversos púlpitos? O que adianta, sendo que na hora que a trombeta tocar, isso aí não vai salvar ninguém? Senhor, eu cantei na tua casa, eu adorei o teu nome. Quantos louvores eu louvei com o coração aberto e de vida sendo transformadas em lágrimas caindo. E vai ouvir, eu não te conheço. Senhor, eu toquei o instrumento na tua casa, não era nem o que eu queria, mas eu toquei. Como eu toquei, Senhor, para abençoar a tua obra, porque ó, o instrumento que eu toquei fazia toda uma diferença. Mas vai ouvir, eu não te conheço. Mas tem aqueles, irmãos, que não quero dar ibope para ninguém, mas talvez é aquele que ninguém enxerga, ninguém vê, não aparece,
mas vai ouvir dizer: vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Que parte de igreja como nós fazemos nessa noite, irmão? Que parte de igreja nós fazemos nessa noite? Não temos vergonha do que somos. Deus nos chamou para ser. Eu vou entrar num assunto aqui que queima no meu coração e sei que não vai matar ninguém. Esses dias a minha filhinha falou assim para mim: pai, eu queria comer um pastel. Então nós vamos comer um pastel. Chegou numa pastelaria em Catanduva, sentamos no cantinho, minha esposa e meu casalzinho de filho. Aí chegou um casal de irmãos. Aí eu cumprimentei os irmãos, falei para os irmãos: sente aqui, fica à vontade, senão nos constrangemos. Aí diz: mas a gente pode, pastor? Pode, claro, sente-se aqui. De repente, com 15 minutos que nós estávamos ali, eu percebi que a esposa do irmão falou para o irmão: olha o seu primo chegando. Quando ele olhou, eu olhei também. Aí vinha chegando um casal. Mas eu nem prestei atenção no casal direito. O casal chegou na mesa, cumprimentou todo mundo e a moça ficou de longe dando tchau. Um tchau bem sem graça, bem vergonhoso. Eu nem olhei para ela direito, mas abalei a mão e continuei comendo, porque o assunto não era comigo. Quando acabamos de comer, a nenezinha daquele casal não estava bem. E a minha esposa falou assim: eu tenho um remédio que é uma beleza para isso. Eu tenho em casa. Saindo daqui, passamos em casa, que é caminho, você pega e dá para sua nenê. Quando chegamos em casa, minha esposa diz: entra, senta aqui, eu vou fazer um cafezinho para nós tomarmos. Sentamos na varanda, estamos ali conversando. De repente vibrou o celular da esposa do irmão. Quando ela abriu para ler a mensagem, ela começou a rir. Ela não disfarçou. Ela começou a rir. Aí o esposo dela perguntou assim: por que você está rindo? Ela disse assim: a sua prima aqui, ó, está escrito assim, ó: oi, boa noite, me perdoa por eu não chegar perto da tua mesa, e fala para o fulano não a reparar que eu não cumprimentei ele direito. Mas quando eu vi o pastor sentado na mesa com vocês, eu fiquei com muita vergonha de chegar perto pela roupa que eu estava vestida. Mas amanhã a gente almoça junto e eu peço desculpa para ele pessoalmente. Quando ela leu isso para mim, todos olharam para mim na mesa e disse: que diferença faz eu, irmão? Ela não chegar perto da minha mesa pelos shorts tão curtíssimo que ela estava vestida. Sua prima faz o que na igreja? É ministra de louvor, é ela que faz adoração no domingo à noite. Agora a pergunta é: sou eu que vou constrangê-la sendo que eu não sou o pastor dela? Ou é o que está em mim que está constrangendo ela? Eu vou dar uma notícia: se tira a minha paz é porque Deus não quer. E se Deus não quer, arranca fora e deixa Deus ser glorificado. Pastor, o senhor veio pregar aqui de usos e costumes? Não, eu só estou falando aqui, meu irmão, no contexto da palavra. Longe de mim, a igreja não é minha, não está debaixo do meu pastoreio. Eu estou dizendo que a santidade não tem que estar só da porta para dentro. A santidade tem que alcançar também da porta para fora. O mundo tem que olhar para mim e dizer: é crente. Até porque roupa de crente não quer dizer nada, meu irmão. É o caráter do crente. Mas se me incomoda, está incomodando a Deus. E se incomoda a Deus, Deus não quer. Deus vem buscar uma igreja pura, sem mancha, sem mácula e sem... Eu não sei se você pode, ainda que não com vontade, de dar uma glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando estava no prumo o reino, já estou encerrando, quando o reino estava no prumo, o texto vai dizer assim, irmãos, ó: Senaqueribe se levanta contra Judá. E aqui eu vou encerrar. O texto diz que quando Senaqueribe veio, ele veio afrontando, dizendo: nós vamos entrar dentro dessa casa, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos lamber tudo que interessa para nós dentro do reino, e vamos saquear tudo que tem de importância. Aí o texto vai dizer que o povo começou a temer. Aí se cumpre o versículo que nós lemos. Ezequias vai dizer: não fiquem vós preocupados por causa do rei da Síria, nem com a multidão que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos dar a vitória. Só que tem uma coisa, meu irmão: Ezequias apregoou coragem, mas ele mesmo estava com medo. O texto diz que ele entra dentro da casa de Deus e vai buscar resposta. E quando ele está dentro da casa de Deus, Deus manda o profeta Isaías ir ter com ele. Aí o profeta diz: olha, rei, estava em casa e Deus mandou te entregar uma mensagem. Ezequias diz: pode entregar. A mensagem é: não temas. Aleluia. Essa guerra não é sua, receba esta palavra. Não temas. Ezequias pergunta: só isso? Só isso. Ezequias se sentiu um gigante. Quando ele sai da porta para fora do templo, o texto vai dizer que os príncipes de Senaqueribe estão afrontando o povo de Deus. Ele fica com medo de novo e volta para a casa de Deus. E agora Senaqueribe está esnobando não só Ezequias, como o exército de Ezequias, o povo de Deus e o Deus de Ezequias. Ele começa a dizer de Ezequias: não deixa Ezequias enganar vocês não, viu?
dizendo que o Deus dele vai dar vitória para vocês, que o Deus dele entregou os egípcios nas vossas mãos. Nós vencemos muitas nações e o Egito uma delas, mas o Egito foi a nação mais fraca que nós lutamos. Aí daqui a pouquinho o texto vai dizer que ele começa a esnobar o exército de Judá. Ele diz: olha, vocês não têm nem soldado para guerrear conosco. Manda Ezequias dar 2.000 homens, que Senaqueribe vai dar 2.000 cavalos. Se tiver 2.000 homens, tem 2.000 cavalos. Mas como vocês não têm, então também não precisa de cavalo, porque vocês não têm exército. E Senaqueribe vai enfrentando e abrindo a boca e entrando por caminho que não era dele. Aí o texto vai dizer que os príncipes de Ezequias falam assim: ó, fala na língua de vocês, não fala no nosso idioma. Por quê? Porque o povo que está em cima do muro vai ouvir, vai ficar com medo e levar notícia lá para dentro. Porque o problema, irmão, não é para quem está dentro. O problema é para quem está no muro. Quem está no muro não participa. Quem está no muro não coopera. Quem está no muro é do contra. Quem está no muro tem injeção de desânimo para aplicar. Quem está no muro nada presta. Quem está no muro nada é bem feito. Quem está no muro só vê defeito. E é para esses que o inimigo quer lançar o dardo. O texto vai dizer que falaram assim: mas nós vamos falar é para quem está no muro mesmo. Porque se a gente não entra da porta para dentro, nós vamos usar quem está no muro para levar notícia. Mas aqui não. Aqui o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Se tiver alguém no muro, que desça hoje e aceita Jesus e se arrependa em nome de Jesus. Aleluia! Só que aí, irmãos, a gota d'água de Senaqueribe, eu encerro aqui, foi quando ele disse assim: o Deus de vocês não vai poder dar vitória para vocês, porque nós já vencemos o Deus fulano, o Deus ciclano, o Deus bertano, o Deus das nações. O Deus de vocês vai ser só mais um. Aonde está Isaías? Em casa. Aonde Deus manda Isaías? No templo. E quando Isaías entra, aí o livro de Reis vai descrever que Isaías entra no templo e diz assim: rei, Deus mandou te entregar uma mensagem. E a mensagem é: não temas palavras de Senaqueribe contra ti, porque agora ele mexeu comigo. Fala para você, manda te dizer Deus, ou Ezequias, que eu conheço o levantar do inimigo, eu conheço o assentar do inimigo, eu conheço a estratégia do inimigo, e eu vou ter com o inimigo. E eu quero lançar uma palavra profética aqui. Aleluia. Deus disse assim: ele não vai lançar uma flecha, ele não vai jogar um dardo, e ele não vai lançar tranqueira contra esta casa. Aleluia. Eu vou repetir porque é profético. O inimigo não vai lançar um dardo, o inimigo não vai lançar uma flecha, Aleluia. o inimigo não vai lançar um dardo contra a tua casa, a tua família. Receba esta palavra. E Deus diz assim: ó, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Aleluia. Eu vou repetir porque sinto Deus nesta palavra. Pelo caminho que o inimigo veio, se prepare que hoje ele vai voltar. Ele veio com flecha, mas a flecha vai ser quebrada. Ele veio com dardo, o dardo vai ser queimado. Ele veio com tranqueira, ele te suma com a tranqueira dele. A tua casa é do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Pastor Aparecido pastoreou uma igreja perto da casa dos meus pais em São Paulo. E tinha um moço que antes de ser cristão, ele veio de uma vida meia tempestuosa no mundo. Não tinha sido liberto de verdade. E um dia o pastor chamou ele para conversar sobre um determinado assunto e ele não gostou. Ele saiu da igreja. Ele disse assim para o pastor: o senhor não sabe com quem o senhor está mexendo. O pastor disse: o senhor que não sabe com quem o senhor está mexendo. Ele disse assim: ah, é? O senhor vai ver, o senhor vai me conhecer. Eu tenho uns mano, e os meus manos me garantem. Pastor Aparecido disse: eu tenho um mano. Glória a Deus. E esse mano está aqui. Sabe o que ele fez, irmão? Foi assaltar a casa do pastor Aparecido. Ele foi assaltar. Pastor Aparecido, casa direita, casa esquerda e um terreno baldio no fundo. Ele sabia dos caminhos do pastor, ficou na igreja e ele sabia, de terça-feira é culto de ensino. O culto começa às 7h30, 6 horas o pastor sai de casa e chega depois das 10. É nesse horário que eu vou entrar e ele vai me conhecer. Quando ele chegou, passou na porta da casa do pastor disfarçando, ele viu alguém de pé na porta da sala. Ah, o pastor está saindo para a igreja agora. Enquanto eles estão saindo pela porta da frente, eu entro pelo muro de trás. Ele pegou a moto, deu a volta, entrou no terreno baldio, escalou o muro. Quando ele chegou, o mesmo que estava na porta da sala lá na frente, estava lá no fundo do quintal do pastor. Irmão, Deus deu um nó na cabeça do menino, que o menino falou assim: tem ladrão na casa do pastor, eu preciso avisar ele. Mas ele não foi para roubar. Deus é demais.
Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Eu não estou falando para quem veio brincar e assistir culto. Eu estou falando para quem crê. Enquanto você está aqui, Deus está no meio dela, não será abalada. Receba esta palavra. Ele chegou no culto, assistiu o culto, e no final do culto ele foi falar com o pastor. Pastor, eu vim dar uma notícia para o senhor aqui. Na verdade, no começo do culto, quando ele chegou, que os irmãos abraçaram ele falou assim, ó, eu quero dar um recado para o pastor. Fala para o pastor que tem um camarada entrando lá na casa dele. Eu passei, vi e vim avisá-lo. Aí o pastor, quando chegou a notícia no ouvido do pastor, o Espírito de Deus falou com o pastor, não temas que sou eu neste negócio. O pastor falou assim, fala para ele entrar que no final eu preciso conversar com ele para explicar quem que é que estava lá. E o menino deu um pinel na cabeça do menino, o pastor pregou no culto de ensino, no final do culto o pastor chamou ele e falou, pastor, senhor desculpa, eu cheguei aqui para avisar, mas eu acho que já até entraram na tua casa. O pastor disse, não entraram, já estão lá. Ele falou, mas o senhor conhece aquele camarada lá? Ele disse, conheço, quem é? É o meu mano. Oh glória. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará. Aplaude, se você quiser aplauda. Glória a Deus. Glória a Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, irmão. O salmista vai dizer no verso 1, Deus é. Verso 5, Deus está. Verso 9, Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é, Deus está. Cessar as guerras até o fim. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E eu estou encerrando. Ele vai dizer, aquietai-vos. Existem 3 grandes males, irmãos, que afetam a humanidade. Preste atenção nisso. 3 males que afetam a humanidade. Depressão, estresse e ansiedade. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Irmãos, os irmãos lembram quando começou a pandemia? Em Catanduva, no 2º domingo do mês, a igreja estava lotada. 2º domingo do mês, no nosso ministério, é culto de missão. Em qualquer congregação, aonde tiver, é culto de missão. No 2º domingo do mês de março, o culto de missão, a casa estava lotada. No 3º já não tivemos mais culto. Porque a nossa vida mudou de uma noite para o dia. Foi assim ou não foi? Eu não sei em São José dos Campos, mas Catanduva, irmãos, com todo respeito, parecia uma cidade fantasma. Você não via ninguém, todo mundo tinha medo de todo mundo, meu irmão. Você entrava de manhã numa padaria para comprar o pão, a pessoa que estava na sua frente ficava medindo distância, quem estava à frente e olhando para trás para você não chegar perto. Aqui foi assim. E na fila do mercado então, meu irmão? Na fila do mercado, quando o da frente andava, quem estava na tua frente andava devagarinho, que não era para você andar muito. E quando ele percebia que você tinha parado, aí ele andava. Com medo, ficamos com tanto medo. Você olhava a grande mídia dizer, meu irmão, com todo respeito, eu vou falar o meu sentimento. O meu sentimento é que nós não íamos concluir o mês de março. Era uma insegurança, um medo. Parecia que nós não íamos vencer as outras 2 semanas que faltava. Mas Deus bradou na casa dizendo, sou eu nesse vento. Sou eu Deus que estou no controle dessa tempestade. E para resumir, para você atender o aquietai-vos, vencemos março, abril, maio, junho, julho, agosto. Se você crê na glória, setembro, chegamos em outubro, vamos atravessar novembro, concluir o ano e glorificar a Deus. Quem sabe tem alguém aqui que está tão ansioso pelo amanhã. Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, não se preocupe com o amanhã. Por quê? Porque ele já está lá. Não, eu se eu fosse você, eu dava uma glória melhor do que isso. Cuidado de Deus para conosco. Você crê nisso, irmãos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso
refúgio. Você acredita nisso? Glórias a Cuidado Deus. de Deus, diga amém. Provisão de Deus, diga amém. Saúde no teu corpo físico, diga amém. Oh, glória. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Estamos tão ansiosos. Vou falar por mim, dependendo do que eu tenho para fazer amanhã, meu irmão. Dependendo do assunto que eu tenho para resolver, ou tratar amanhã, de hoje para amanhã eu já não durmo. Minha esposa está aqui, ela sabe do que eu estou dizendo. Sou ansioso. Mas temos visto as mãos de Deus. Eu vi o pastor Ricardo dizendo aqui no começo do culto, a fala dele dizendo como Deus tem sido bom para conosco. Não foi isso que ele disse? Como Deus tem sido bom para conosco. Ele nos trouxe aqui para nós adorarmos. Eu não sei qual que é a tua ansiedade. Eu não sei qual que é a tua preocupação, mas temos visto as boas mãos de Deus para conosco. Eu comprei deixa eu abrir um parênteses aqui, comprei um tênisinho para o meu filho, e filho de crente, irmão, acho que é só filho de crente que é assim. Ele dorme calçando 26 e acorda calçando 28. É assim também, irmão? Você vai ver ainda, viu, varão? Eu vi você falando de 4 anos aí, se prepara. Mas fica tranquilo, Deus é o Deus provedor. E a minha esposa chegou em mim e falou assim: filho, nós precisamos comprar um tênis para o João. Mas nós já compramos. Não, mas não está cabendo mais, ele está reclamando que está apertando o dedinho. Eu falei, mas você comprou naquele mistériozinho nosso? Qual que é o mistériozinho? Calça 26, pega 2 números a mais para... Não teve escapatória, irmão. Mas aí, enfim, o menino estava bonzinho. O pai quis fazer chamar a atenção do garoto. Falei, pequenininho, bobinho, inocentezinho, eu vou levar ele para comprar um tênisinho. Saiu o carinho, irmãos. Cheguei na vitrine, pastor Ricardo, falei assim para ele: filho, pode escolher um tênis aí que o pai vai te dar. E ele só... Aí ele viu um gatinho pulando. Entende esse mistério aí, irmão? Um gatinho desnorteado pulando. Ele olhou e falou assim: eu quero esse aqui, ó. Aí eu... dura coisa me pediste. Quando eu olhei o gatinho, o preço do gatinho, eu olhei para outro obreirinho lá, falei, aqui vai ser fácil. Falei, filho, presta atenção, ali você só escolhe um, aqui você escolhe 2. Ele, mas eu gostei tanto daquele. Eu falei, então, você gostou daquele, mas aquele você só leva 1, aqui você leva 2. Ele falou, então, mas é 2 que... é bonito, mas não me chamou a atenção, eu gostei daquele. Falei, eu vou usar a parte C do texto. Ali você só leva 1, aqui você leva 2 e um pirulito. Não, eu quero esses 2 aqui mesmo. Pronto. Nada que um doce não resolvesse. Falei para minha esposa, vai lá. Pensando, não perca tempo antes que o obreiro desista, que eu não vou frustrar o sonho dele. Vai lá. Mas eu fiquei por dentro, com o coração rachado, irmão. Falei, Senhor, sou o teu servo. O Senhor me chamou para o santo ministério. O Senhor falou que seria o meu patrão. Meu filho acabou de me pedir um tênis. Confesso ao Senhor que eu até teria condições de comprar, mas iria me apertar. Mas se eu trabalhasse na vida circularmente falando, eu poderia não ter todo o dinheiro na minha mão, mas eu teria pelo menos um cartão que eu compraria, parcelaria e teria lá na frente. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sabia, irmão? Sabia nada, às vezes a gente fala uma coisa, mas lá por dentro é outra. Porque se eu soubesse, eu tinha comprado aquilo, né? Nós mesmos nos enganamos a nós próprios, mas a Deus não. Eu disse, Senhor, mas eu quero dar um tênis daquele para o meu filho. Aí eu fiz um pedido ousado, irmão. Eu disse assim, Senhor, eu quero dar um tênis desse, mas eu confesso que eu tenho dó de gastar um dinheirão desse e amanhã já não caber mais no pé. Então eu quero, mas não quero gastar. Eu estou falando para quem crê. Isso foi numa sexta. No domingo eu fui pregar em São Caetano do Sul. Chegamos naquela igreja, uma igreja muito grande, tem um vasto estacionamento para os membros e um estacionamento particular para os pastores. E nós entramos na vaga dos pastores. Quando eu cheguei lá, o diácono, sempre ele vem me receber. Aí ele disse assim, pastor, antes do senhor entrar para a igreja, eu vou falar um negócio para o senhor não se chateia não? Eu falei, não, varão, pode falar. Falou, minha esposa saiu até correndo porque ficou com vergonha de eu falar para o senhor. Ainda eu brinquei com ele, rapaz, deve ser muito grave, porque se a sua esposa não está aguentando ficar para ouvir, ele falou, não, eu vou falar, e um não do senhor para mim também não vai, enfim, o senhor não vai me chatear. Mas eu viajo todos os anos para os Estados Unidos, a passeio com a família, e eu renovo todo o nosso guarda-roupa.
E eu não sei o que acontece, pastor, mas os meus filhos dormem calçando um número e acordam calçando outro. Estou ouvindo Deus falar. Só pensei. Ele disse assim, tem roupa do meu filho que não deu tempo de nós tirarmos a etiqueta. E quando minha esposa foi renovar o guarda-roupa, porque vamos viajar semana que vem novamente, um monte de roupa com etiqueta. Minha esposa falou, filho, olha só o tanto de roupa que o fulano não está usando mais, nós poderíamos dar essa roupa para alguém. Aí ele falou assim, pastor, quando ela falou assim, eu vi o teu filho. Eu falei, olha, o filho do pastor Isaías que prega aqui, ele parece um pouco menor que o nosso filho. A minha esposa olhou para mim, foi por isso que ela correu. Ela disse, você está ficando de brincadeira? Você tem coragem de chegar no pastor Isaías para oferecer roupa do teu filho? Tem gente que olha a gente, né, irmão? Não sei o que pensa. A igreja de segunda-feira tem 3.000 pessoas sentadas. E como eles ficam lá de pé, porque trabalham na diaconia, talvez eles nos vejam desse tamanho. Mas chega perto para ver a realidade. Ele disse, então assim, ela saiu com vergonha, eu não vou ter. Se o senhor não quiser, não vai me chatear. O senhor aceita? Falei, onde põe? Vai não, a chave está aqui. Onde nós colocamos esse mistério aí? Abriu o porta-mala, ele foi colocando a sacola, eu agradecendo ele. De repente ele pegou uma caixa de sapato desse tamanho. Ele disse, pastor, a caixa é grande, mas a realidade é outra, viu? Essa caixa aqui era uma bota que a minha esposa tinha. E nós pegamos a caixa emprestada para trazer um negocinho para o seu filho. Ele disse, eu trouxe 2 pares de tênis. Um ele tirou a etiqueta, mas não coube mais no pé. E o outro, como o primeiro não coube, ele nem tirou a etiqueta do outro. Quando ele abriu, 2 gatinhos pulando para cima de mim, irmãos. Ele escolheu um preto. Deus mandou um preto e um branco. Eu não sei a tua ansiedade para amanhã. Eu não sei o que está te apavorando nesse final de ano, mas eu encerro aqui dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou. Show. Irmãos, para resumir, tenho 7 minutos. O texto vai dizer que Deus manda um anjo, depois do hino, hein? Depois do hino. Porque uma coisa é eu cantar, outra coisa é eu louvar. Cantar porque eu tenho a voz bonita é uma coisa, mas eu quero ver atravessar o teto. Agora adorar, e nem sempre o adorador tem voz bonita. Você já conheceu pessoas assim? Que Deus para dar vitória exige louvor da boca, mas a pessoa é totalmente desafinada, mas eu não sei o que tem, mas chama a atenção de Deus. O que é isso, pastor? Deus é espírito, importa que os que o adorem espírito em verdade. Enquanto o coral estava clamando, adorando, gritando o hino aqui, Deus fez Senaqueribe correr, porque Deus mandou um anjo. Um anjo, irmão. Um anjo destruiu 185 mil. Só é porque só tinha 185 mil. Porque se tivesse mais, o anjo ia lamber todo mundo na espada. Um anjo. Louvado seja. Eu não sei o tamanho do exército inimigo. Eu sei o tamanho de um soldado que Deus vai mandar. Um anjo. Alavachoure, alabarraia. Oh glória. O anjo, o arraial do inimigo, Senaqueribe olhou, correu para o altar do Deus dele para pedir graça e mandou mesmo. Os 2 filhos vieram, transpassaram ele na espada, só para nunca mais ele chegar no arraial do Deus de Judá e dizer assim, quem é esse Deus aí que Ezequias está tentando ludibriar vocês? Deus disse, eu vou mostrar para você quem sou eu lá no altar do teu Deus. Vou descer lá e vou mostrar para você. E a Bíblia vai dizer que Deus deu a Judá um grande livramento. E em comemoração deixou guardado para nós, Salmo de número 46. Quero encerrar aqui com esta frase. Não tente lutar com as forças do teu braço. Não tente ganhar com o teu poder aquisitivo ou a altura da tua voz. Deus nos deu receita aqui nessa noite. Ore. Pastor, eu já orei. Davi orou 3. Você está dizendo, eu já orei mais de 3. Deus está dizendo, então agora cante. Cante. Que a resposta vai vir. Quantos dizem amém?